Gostaria de saber como surgiu a ideia central. Da democracia na favela. É. O Rio de Janeiro começou a instalar o PP, o primeiro PP, no final de 2008. E quando a gente pensou na democracia na favela, a gente estava tentando, de alguma maneira, mensurar já o impacto que é o PP, que era a presença do Estado, a força, pelo menos policial do Estado, presente dentro da comunidade. Bom, e por que surge essa pauta? Essa pauta, na verdade, ela é um encadeamento de uma outra série que a gente tinha feito um ano antes, ou 2 anos antes, não me lembro agora, que chamava-se Ditadura nas Favelas. Ditadura nas Favelas, que era exatamente qual era a compreensão que a gente tinha. Como não havia força policial do Estado, esses eram territórios, e ainda são controlados por traficantes armados. O tráfico armado controlava um território, e aí a gente fazia uma analogia com os direitos civis e políticos, que durante a ditadura regime ditatorial, tinham sido suspensos, né? Direito de ir e vir, de alguma maneira, livre expressão. Então a gente fazia uma analogia na ditadura das favelas, tentando compreender como esses direitos não eram cumpridos ou atendidos plenamente na área que era controlada pelo tráfico armado. Então, se entrar numa comunidade, teria que ter, sempre tem um tráfico armado, ele precisa saber quem está entrando lá. Os moradores não têm liberdade de expressão plena, né, expressar suas opiniões, né, tem toda uma questão de segurança. Bom, depois dessa série, 2 anos depois, começaram as instalações das UPPs. E aí a gente, na época, quando a gente pensou na pauta, já tinham 10 ou 12 ou 8, não me lembro exatamente o número agora, de UPPs instaladas em algumas comunidades. Então qual era a ideia? Bom, já que a gente apontou que havia um problema que lembrava uma ditadura, numa espécie de ditadura controlada pelo tráfico armado, o que está acontecendo, o que está em curso agora em razão da ocupação policial permanente, né, que passou a dar, de alguma maneira, segurança àquela comunidade. Então a ideia nasce disso. Democracia na favela em que momento, de que maneira essa democracia, que são esses direitos civis e políticos, estão sendo atendidos agora com a entrada, pelo menos, da retomada do controle territorial pelo Estado, né? Porque uma série de outros direitos ainda não são atendidos plenamente. Você viu melhora nisso? Olha, durante o período da apuração, o que a gente mais observou é que as pessoas estavam muito inseguras em relação ao futuro de médio prazo. Como é comum no Brasil as políticas serem aplicadas e não terem muita continuidade, né, há uma quebra de continuidade quando troca de governos, os moradores estavam apreensivos sobre falar com a gente da entrevista sobre aquele novo momento, ou seja, de alguma liberdade de expressão, de alguma liberdade de ir e vir, de associação, etc. Então havia ainda um temor sobre falar. Então tamanha era a memória que eles tinham de um período longo de um controle que não era do Estado, né, um território que era do Estado. Então essa era a dificuldade. Então, assim, havia uma melhora imediata no sentido de que a gente entrava já nas comunidades sabendo que tinha um policial ali, né, tinha uma unidade de polícia pacificadora, etc. Mas os moradores ainda não estavam plenamente convictos daquela nova situação. Ainda tinha muita insegurança em relação ao que é comum. Qual fontes vocês usaram na matéria? Foram diretas, foram primárias, A secundárias? gente usou basicamente três tipos de fontes, que a gente pode classificar como primária e secundária. A primária são os próprios moradores. Então a gente foi um trabalho que lembra muito uma apuração de natureza antropológica. Você vai ao local e convive com as pessoas, fica ali. Acho que essa apuração levou uns 2 meses, se não me engano. A primeira tinha levado uns 3. Então você convive para perceber, sentir o clima, conversar com as pessoas, né? Porque aquela apuração que você vai um dia e ouve e vai embora, você não consegue pegar o comportamento de médio prazo, né? Que de fato está em curso, está em mudança. Então a gente de fato ficava lá e frequentava a comunidade, festas inclusive, com moradores, enfim, tentava viver a rotina deles para poder entender
se esse sentimento de democracia de alguma maneira estava se espraiando na comunidade. Então, a fonte primária, né? Só o morador poderia contar isso para a gente. Só a observação em loco poderia de alguma maneira indicar essas questões. A outra era uma fonte mais secundária, que era a análise de dados, ou seja, documentos e indicações sobre índice de criminalidade no entorno, próximo da comunidade, dentro, já estava em queda ou não, já mostrava de alguma maneira que havia uma redução. Então, assim, houve uma busca documental também para... E a secundária, especialistas e autoridades, pessoas que pudessem de alguma maneira falar sobre aquela situação. Então a gente tentou trabalhar com todas as dimensões de apuração. Como foi o processo de apuração? Isso que eu falei, você, após a definição da pauta, 2 ou 3 meses de apuração, depois reuniões quase semanais com a equipe, todo mundo, a gente debatia o que estava sendo observado e vendo, e conversava sobre diferenças entre as comunidades. Um repórter ficava com duas comunidades, outro ficava com 2, então a gente ficava frequentando elas e a gente se reunia semanalmente para falar sobre o que a gente estava vendo e observando, e até observar diferenças, né? Batã era diferente da Santa Marta, né, em relação à percepção da comunidade. Então eram reuniões semanais e depois, ao fim disso tudo, a gente reunir essas informações e dar a ela uma narrativa, né, dar uma cara de reportagem. Na apuração, houve dificuldade dos moradores em falar com o jornal, o jornalista? Sim. Havia um temor sobre, vou falar, será que eu vou ser fotografado? E amanhã se acabar o PP, como é que vai ser? Retorna o tráfego, eu vou ficar como? Então, assim, alguns moradores não deram entrevista em on, falaram em off, outros falaram. A gente tentou, de alguma maneira, também ver aqueles que poderiam falar em comunidades que, de alguma maneira, já havia alguma segurança um pouco maior. O caso da Santa Marta, por exemplo, onde se sentiam mais à vontade para falar um pouco mais. E o sentimento que te impulsionou a fazer essa matéria? O sentimento é esse, de tentar levar a justiça, cobrar a justiça, aplicação da segurança pública em áreas que não tem segurança pública, que as pessoas estão alijadas da cidade, né? Elas convivem com a cidade, elas transitam na cidade como qualquer outra pessoa, mas ao retornar para casa elas ficavam em áreas conflagradas, controladas. Então essa, acho que é uma das missões do jornalismo, é essa, denunciar essas desigualdades, né, de acessos, né, que as pessoas têm. Você tem algum projeto para fazer, né, tipo, próximo e tal? Alguma outra ideia? Não, depois foi feita ainda Favela SA, que abordava a questão econômica da comunidade, mas essa eu não participei. E de lá para cá as coisas mudaram, eu saí da Editoria Rio, que foi quem tocou esse projeto, agora eu estou num outro projeto de jornalismo de dados, então é uma outra, na verdade tenta fazer reportagem com dados e subsidiar algumas matérias que precisam de dados quantitativos, etc. Então eu saio um pouco dessa reportagem que era tocada pela Rio, né? Mas nada impede que futuramente também possa ter os projetos.